Vem pra cá, Brasil! Sou Rafa Margarizo e estamos começando hoje mais um podcast aqui na Margarizo TV. Como disse o seu Margarizo, a TV que se identifica com você. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre inclusão, acessibilidade, superação e, acima de tudo, sobre enxergar a pessoa antes da deficiência. E o nosso convidado de hoje tem uma história inspiradora e eu quero deixar vocês a par de tudo. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Beto Smith. Beto, apresente, seja muito bem-vindo primeiramente, né? É um prazer enorme estar aqui fazendo esse episódio com você. Eu quero que você se apresente para a galera aí e diga primeiramente quem é o Beto Smith. Primeiramente, quero agradecer, né, Rafa, você, seu marido maravilhoso, que eu já conheço há muito tempo, cara, muito especial na minha vida. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer por me dar a oportunidade da gente estar falando desse tema tão importante, né, na nossa vida hoje, um tema que às vezes fica um pouco esquecido, né, e falar um pouquinho, né, de as coisas que vêm acontecendo naturalmente nas nossas vidas, né. Quem me conhece, eu sou o Beto Smith, né? Eu sempre defendi de verdade essa bandeira do PCD, né? Que eu costumo dizer, Rafa, que eu não conheço a causa, né? Eu sou a causa, eu vivo a causa. Então, eu sei de todas as dificuldades, eu sei de todos os trâmites que a gente pode fazer ou pode deixar de fazer. E falar um pouco também da vida pública, né? Falar um pouco do que o político, de que as autoridades da nossa cidade podem melhorar, né? Muita coisa que avançou, tem muita coisa que melhorou, mas tem muita coisa que pode melhorar muito. Então, eu quero agradecer muito pelo convite, fico muito honrado em poder falar desse tema, porque é um tema que eu gosto muito de falar e de defender isso, né? Então, é isso. É isso aí. Então, como o Beto falou, ele levanta a bandeira, né, da deficiência, das pessoas com necessidades especiais, não porque ele tem a empatia pela causa ou porque ele acha a causa bonita, não, é porque ele vive na pele essa causa. E Beto, conta pra gente, fala pra gente sobre a sua deficiência. Então, eu tive poliomielite, né, com 1 ano e 6 meses de idade, e naquela época a vacina ainda era um pouco escassa, né? A pessoa não tinha muito conhecimento, o tempo dos nossos pais, né? Então demorava muito a vacinar, né? E quando eu tive a poliomielite, que muitos chamam de paralisia infantil, já era com 1 ano e 6 meses de idade. Então eu fiquei internado 3 meses sem o diagnóstico. Caramba. E quando eu fui diagnosticado, eu já estava com paralisia infantil. Então, eu quero agradecer muito meu falecido pai, né? Meu pai, seu Pedro, a minha mãe, né? A minha mãe, dona Marlene, que, Rafa, não desistiu de mim. Hoje eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, mas porque teve uns pais que realmente não desistiram de mim. Através de muita fisioterapia, eu voltei a andar com 3 anos de idade, né? Com muita dificuldade, fui voltando a andar, fui entrando numa vida social, né? Fui voltando a um itinerante que era novo para mim, eu tive que aprender a andar de novo, né? Enfim, eu tenho uma gratidão muito grande pela fisioterapia. Hoje eu administro um projeto muito bacana, que eu tenho um orgulho enorme de participar, né? Eu e os parceiros nossos que ajudam, que é uma fisioterapia, que eu entro nesse espaço e, se deixar, eu esqueço de ir embora, eu esqueço de almoçar, eu esqueço de beber água, porque é uma coisa que me agrada bastante, entendeu? Porque eu sei o quanto a fisioterapia é importante na vida de um ser humano que depende dela. Então, hoje é bastante caro uma sessão de fisioterapia, é difícil. Hoje o nosso município cresceu muito sobre isso, sabe? Eu acho que melhorou bastante. O prefeito Netinho tem tido muito interesse em melhorar a vida dessas pessoas, né? E tem melhorado.
Mas também, Rafa, eu acho que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. E hoje além de eu ser um PCD, né, eu vivi um momento muito difícil hoje, né, há 3 meses atrás, né. Meu filho, o João Pedro, com 28 anos de idade, né, sofreu um acidente gravíssimo, né, indo trabalhar. Inclusive, muita gente me pergunta se foi de moto, se foi de noitada. Eu costumo dizer logo que não foi de moto, que não foi de noitada. Ele estava indo trabalhar. Ele e um amigo foi ajeitar o banco, bateu no ônibus, na traseira do ônibus. E o que aconteceu? Ele ficou preso nas ferragens, aí deu muito problema na perna. Ele passou por 12 horas de cirurgia, né? E infelizmente infeccionou e teve que amputar a perna. Um menino com 28 anos, um menino cheio de vida, mas que continuou com a vida. E foi uma coisa muito difícil, não só para mim, mas para minha família, para meus amigos, para todos que estavam ao nosso redor, né? Vivemos um momento muito difícil. Mas também o João Pedro foi uma pessoa muito forte, uma pessoa que me ensinou muito. Quando o médico foi falar para ele que infelizmente ele tinha que amputar a perna, e a palavra dele foi imediatamente. Ele falou: não, doutor, aonde que eu assino? Porque eu preciso da minha vida, eu não preciso da minha perna, eu tenho uma inspiração dentro da minha casa que é meu pai, e eu vou superar também, vou embora. Então, hoje eu falo para ele: filho, hoje você também é um PCD, você também tem que ter uma voz pro PCD, entendeu? E ele parece que, Rafa, as pessoas falam assim: quando cair a ficha dele, ele vai sentir, mas parece que nada aconteceu. Aquele menino com a mesma alegria, aquele menino que todo mundo quer estar perto, aquele menino alegre. Então, isso nos fortaleceu muito. E foi num período onde a gente estava montando esse projeto que a gente tem hoje, né, que é o Pedrão Smith. Pedrão era como era conhecido meu pai, né, e Smith sou eu, né, um projeto que surgiu dos nossos corações, de amigos, né, de pessoas que realmente que entende que política social tem que ser feita independente de político A, de político B, de político C, mas que saia do nosso coração e que a gente faça com carinho. Então, hoje eu tenho um projeto muito bacana, que eu tenho muito orgulho de estar ajudando as pessoas, totalmente gratuito. Tem alguns parceiros, né, que ajudam a gente. Quero agradecer ao deputado Auro, quero agradecer ao deputado Arthur Monteiro, que abriu as portas para a gente, né, para a gente fazer esse projeto. E hoje eu sou muito grato em entrar aqui e saber que pessoas entram muito debilitada aqui dentro e sai falando que melhorou. Então isso é um combustível para mim, entendeu? Então é um projeto que me alegra muito meu coração, e dos meus colaboradores também aqui, né, que são pessoas maravilhosas, pessoas que ajudam, que tratam as pessoas com carinho. Então, é mais ou menos por aí, um pouquinho da minha vida, né? Ô Beto, você falou a respeito, né, sobre o que você viveu nos últimos 3 meses com seu filho, e nós acompanhamos, estávamos ali de longe, mas acompanhando, orando, né, intercedendo a Deus por vocês, e realmente, assim, foi um momento delicado que vocês passaram, um momento triste, mas um momento inspirador, né, porque eu lembro que quando eu te mandei mensagem e você me falou aquilo que seu filho havia falado pro médico, né? E assim, de certa forma, ele passou força para vocês. E assim, é bonito, por quê? Porque se de repente ele não tivesse tido um exemplo de superação dentro de casa, de repente ele não teria essa força dentro dele, né? Como ele falou para você, eu tenho meu pai que se é minha inspiração dentro de casa. Então, assim, você, como PCD, você não se limitou, porque infelizmente a nossa sociedade ainda precisa amadurecer muito em relação a PCDs. Seja deficientes físicos, seja deficientes visuais, deficientes mentais, intelectuais, enfim. A sociedade, ainda existe um tabu na sociedade. Lógico que, comparado a um tempo atrás, as coisas evoluíram bastante, mas ainda precisamos andar muito para evoluir mais ainda, né? E o PCD, ele já era condenado, já desde sempre. Descobriu-se a deficiência, o PCD está condenado. E assim, é bacana, porque você falou que você teve poliomielite com 1 ano e 6 meses. Isso. Então, ou seja, você é deficiente desde a sua primeira infância. Exatamente. E mesmo assim, você não se deixou se limitar
Você não cresceu limitado, a sua mente não foi limitada, a deficiência não te definiu quem você é hoje. Porque hoje você é um homem conhecido pelos seus projetos, pelo bem que você faz. Você não é conhecido como o Beto, que é PCD, que é deficiente físico. Não. As pessoas te conhecem como o Beto Smith. O Beto amigo, o Beto que cuida, o Beto que ajuda, o Beto que corre atrás, o Beto que faz acontecer, né? E isso que é o mais bacana de tudo, né? E assim, Beto, falando sobre a primeira infância, quando foi que você passou a entender que você era deficiente, mas que a sua deficiência não te limitava? Legal a pergunta. Então, eu sempre fui uma pessoa, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu sempre fui uma pessoa muito acolhida, né, por todo mundo. Então, a minha infância, eu tive uma infância com o meu primo, o Tebaldi, né, que é muito conhecido também, é um carteiro aqui da nossa área, né, aí depois já veio a minha adolescência, que foi com o Serginho, irmão do Dr. Júlio Góes, ou do próprio Dr. Júlio Góes. Então, foram pessoas que nunca me viram como deficiente físico. Eles sempre me viram como uma pessoa que estava ali no meio dele normal. Porque eu costumo dizer, Rafa, que a deficiência não está no ser humano, na pessoa que é deficiência. Às vezes está na mente, Na né? mente, Da exatamente. pessoa, né? Tem pessoas ainda que tá sem empatia, tá sem nada. Mas eu costumo dizer, com a idade que eu tenho hoje, eu passei por muitos preconceitos, muita coisa. Eu passei por muitas coisas que foram tão, às vezes, insignificantes para mim, que sumiu da minha mente, entendeu? Eu fui muito mais acolhido de que ter sofrido esses preconceitos, entendeu? Então, uma coisa superou a outra. Então, eu era goleiro de futebol de salão, eu joguei jogos estudantis, entendeu? Eu nunca tive... Lógico, as minhas limitações nunca foram diferentes. Eu sempre fui, de um ano e 6 meses para cá, eu era um PCD. Eu tinha minhas limitações, mas eu procurava não ver essas limitações. E com toda a minha força de vontade, com tudo que eu gostava de fazer, eu nunca deixei de fazer o que eu gostava porque eu era um deficiente físico. Eu nunca deixei de sair com meus amigos porque eu era um deficiente físico. E eu sempre tive os pais que também sempre me apoiaram nisso. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, assim, eu sempre fui meio ousado, né? Eu sempre fui, assim, querer ser um empreendedor. Eu tive uma fábrica de calçada, onde eu tive 40 funcionários, entendeu? Muito bacana. Novo. Eu comecei com 19 anos a fabricar um sapato. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo 1.000 pares de sandálias por dia. Então, a gente foi um grande empreendedor. E depois disso, as coisas foram mudando, e eu fui querendo mudar de rama, e surgiu, né, no coração de se envolver na política, de se interessar pela política, né, de saber o que era a política. E através até do Dr. Júlio, né, que foi candidato a deputado federal, falou assim, pô, vão me ajudar, tá, em 2010. Aí eu fui sem saber de nada, tal, gostei, me interessei, quis saber dos projetos e vi que aquilo ali era muito vazio, que eu poderia contribuir mais com aquilo ali. Em 2012, surgiu no meu coração a vontade de vir candidato a vereador. Juntei alguns amigos, né? E eles falaram, vamos sim, tal. Mas sem experiência nenhuma, fomos para a rua, né? Pedindo ajuda de amigos. Acabou a eleição, a gente fez 942 votos pela primeira vez, né? 942 pessoas indo lá e apertando o número do Beto Smith. Eu falei assim, opa, acho que a gente está no caminho certo, né? E começamos a montar uns projetos tal, e começamos a levantar essa bandeira de vez do PCD. A gente começou a achar, Rafa, que realmente precisava alguém com essa voz, precisava alguém que vivia essa deficiência, que não era uma pessoa que, não eu vou levantar a bandeira, um exemplo, do autismo, porque tá na moda, é modismo, todo mundo, de 10, 3 dá esse autismo, e isso vai me interessar politicamente. Nada disso, não foi nada disso que eu pensei. Foi realmente, eu queria ter uma voz para aquelas pessoas que queria estar na rua, mas não podia, porque achava que era muito discriminada, não tinha como ir para a rua por conta da deficiência, não tinha ninguém para acolher como eu tive.
Então a gente foi para a rua, fizemos uma campanha, né? Bacana, tivemos esses votos. E depois de 4 anos nós voltamos às urnas de novo, já com uma outra mentalidade, com a bandeira mais forte, com algumas exigências das autoridades, né? Tipo uma rampa onde não tinha, onde um comerciante começa a fazer o comércio dele e se estende para a calçada, e o cadeirante e o deficiente tem que buscar vaga de espaço na pista, e a gente começou a levantar essa bandeira. Voltamos às urnas em 2016 e dobramos nossa votação, né? Fizemos 1.848 votos. Aí eu falei assim, pô, gente, agora a gente chegou a hora da gente tentar ter uma autonomia para a gente ter uma voz de vez, né? Começamos a ir para a rua, começamos a fiscalizar, começamos a ver aquelas pessoas que fazem um comércio e bota a escada, não bota um corrimão, não tem uma rampa. Aí eu já chegava ali em cima e falava para ele, poxa, senhor, por que o senhor não faz uma rampa aqui? Porque eu sou deficiente, mas eu consigo chegar até aqui. Mas se chegar um cadeirante aqui, e alguém tem que vir aqui e escolher o sabor do sorvete dele. Então, o senhor não acha que isso não é direito de ir e vir de quem tem uma deficiência igual o senhor acha que tem? Algumas pessoas, Rafa, entendia. Eu voltava dela depois de um tempo, tava lá a rampa, tava lá o corrimão, eu ia lá, agradecia a ele, sabe? Eu falava assim, poxa, muito obrigado por você atender, porque tem muita gente que queria estar aqui, e hoje ela tá vindo aqui escolher o seu sorvete, o sabor do seu sorvete. Já tinha outra que a gente chegava lá, depois de um mês, continuava a mesma coisa, ignorava. Então, eu sempre busquei um espaço, Rafa, de uma secretaria no nosso município, de um PCD, que sempre foi invisível, né? Era uma comissão que tinha dentro da Secretaria de Assistência Social, que tinha 4 pessoas comandando, mas que não tinha voz, que ninguém nem sabia, né? Então eu comecei a brigar por isso. Inclusive em 2020 tivemos uma promessa de ser o secretário, do prefeito criar uma secretaria, né, de PCD, e eu ser o secretário de PCD, a gente criar uma secretaria de verdade para buscar espaço, para buscar oportunidade de emprego para essas pessoas, oportunidade de um curso. Mas, infelizmente, a política muda toda hora, né, Rafa? Uma hora tá todo mundo junto, e quando acaba uma eleição, eu não sei o que acontece, todo mundo se separa, aí o secretário de PCD, ele nunca foi PCD, ele nunca viveu o que é ser um deficiente, mas ele fala que um primo de 4º grau dele tem um problema que é divisão, alguma coisa assim, e levanta aquela bandeira que é uma bandeira mentirosa. Enfim, a secretaria nem começou as obras e parou pelo meio do caminho. Não, a gente continua sem um representante de PCD, a gente continua sem um espaço, né, de brigar por essas pessoas, mas que a gente tem uma luta assim meio solitária, sabe? Tem muita gente que pode estar com a gente e tem essa dificuldade de lutar por isso, né? Mas a gente está aqui, eu tô lutando, eu sei que sou uma voz que não é tão gritante, porque o político ele gosta de ver números, né? Eles acham que o autista, que o PCD, que o deficiente visual, né, auditivo, eles não fazem a diferença nas urnas, né? Mas eles esquecem que a estatística hoje no nosso município cresceu muito, e tem muita gente que pode definir uma eleição. Então, hoje, eles ficam fazendo promessas mentirosas. Eles vêm aqui, catam nosso voto, vai embora e volta depois de 4 anos, deixa um legado. Eu não, quando eu fui buscar um projeto, Rafa, eu busquei um projeto para deixar um legado para o nosso povo, para deixar um legado para a nossa população. E hoje a gente está dentro de um espaço onde eu busquei isso. Eu e o meu grupo, a gente negociou isso. Eu falei para eles assim, gente, a gente precisa deixar um legado para o nosso bairro, a gente precisa deixar um legado para as pessoas que precisam de ajuda. E hoje a gente tem um projeto muito bacana, onde a gente está atendendo aproximadamente quase 600 pessoas, Rafa. Então, em menos de 3 meses, entendeu? E eu fico muito feliz, fico muito gratificante. Eu sou o primeiro a chegar, como eu falei, sou praticamente o último a sair. Então, a gente
vai continuar lutando, vai continuar buscando, vai continuar melhorando, vai continuar brigando. Hoje eu decidi na minha vida que ninguém vai deixar a lei de um PCD, de uma mãe atípica, ou de alguém que precisa disso, largar isso para lá, sendo que existe uma lei. Um exemplo é um posto de gasolina. Se você tem um PCD dentro de um posto de gasolina, dentro de um carro que vai abastecer, o gás, ele vai falar para você assim, você não pode ficar dentro do carro. Aí eu faço, poxa, mas eu sou deficiente físico, eu não posso fazer nada, a ordem é não abastecer. Não, senhor, a ordem o senhor tem uma cadeira de roda, por favor, por gentileza, o senhor poderia pegar a cadeira de roda? Eles não têm. De 100% dos postos de gasolina que nós temos dentro do nosso município, dentro do nosso estado, não falo só dentro do nosso município, eles não têm, eles não conhecem a lei. E acaba constrangindo a gente, né? Então, quer dizer, eu já deparei com funcionários dizer assim, mas se o senhor achar melhor, eu te pego no colo. Então, hoje eu decidi, Rafa, que ninguém vai falar mais isso. Ninguém vai ter esse desrespeito por essas pessoas. Se mais uma vez eu ouvir isso, a gente vai ter que chamar a autoridade, a gente vai ter que chamar a polícia e a gente vai parar na delegacia, porque está dentro da lei, é obrigatório. Eles têm que aprender a respeitar isso, entendeu? Então, eu sei que eu sou uma sementinha que vou buscar parcerias, vou buscar pessoas que realmente queiram brigar por isso, para a gente tentar ter uma qualidade de vida melhor e dar uma qualidade de vida melhor. Porque o Beto Smith, daqui a pouco, nós estamos aqui, a gente nasce, vive e morre, né? E quem está nascendo? E quem vai viver? Vai continuar com esse desrespeito? Não pode, né? Então a gente vai brigar até o fim por isso. Ô Beto, na sua opinião, qual é a maior barreira enfrentada pelas pessoas com deficiência hoje? É a deficiência em si ou a falta de acessibilidade e inclusão? Então, eu costumo dizer que já foi pior uma outra parte que eu acho que é muito difícil, muito complicado, a mente das pessoas. Em ver o deficiente físico como se fosse uma pessoa um coitado, um que não vai ter utilidade e tal. Eu já ouvi tantas coisas, sabe? Que hoje não me abala, mas que já me marcou muito, entendeu? Então, uma dessas coisas melhorou bastante a mentalidade dessas pessoas. Mas, respondendo a sua pergunta, Rafa, eu acho que a sensibilidade ainda está muito lá atrás, muito lá atrás. O desrespeito a essas pessoas, exemplo, vou te dar um exemplo vivo. Eles falam assim, os ônibus, a gente tem o cadeirante, o ônibus para no ponto, aí o cadeirante tem a rampa de acesso, mas aquilo não funciona. A gente está em pleno século XXI. E quando funciona, muitas das vezes é um motorista sem paciência, são passageiros gritando. Exatamente. Você vive isso. Eu acho que falta consciência, principalmente da população. E outra coisa, a gente tá num mundo tão avançado, né, em tecnologia, aí eu fico pensando, gente, por que não tem no painel daquele ônibus um manual ali que você aperta um botão e a cadeira e aquele mecanismo sai, pega o cadeirante, bota dentro do ônibus, vai ter transtorno para ninguém, nem para quem está atrasado para ir para o trabalho, nem para o cadeirante que fica constrangido e o motorista que tem que sair do lugar dele, da onde tá trabalhando, para fazer manual. Então isso é inadmissível. Eu acho, Rafa, que isso não pode mais acontecer. E sem contar que quando o motorista vê um cadeirante, ele vira o rosto para o outro lado e vai embora. Sabe por quê? Porque ele vai perder o horário da saída dele. Então, isso acontece corriqueiramente, dia a dia. Então, isso é uma coisa que é um desrespeito. Essas empresas de ônibus, ela tem que ser banida da nossa cidade, ela tem que ter respeito, elas não têm respeito, os ônibus todos sucateados para as pessoas que se acham normais. Imagine para uma pessoa que é um PCD igual a mim, igual ao meu filho hoje, que também é um PCD, e vários.
Vários e vários. Imagine pela nossa classe, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto que tem que melhorar muito. Um outro ponto que eu acho que tem que melhorar muito, Rafa, é a questão da mentalidade do comerciante, que nem eu falei um pouquinho lá atrás, né? O comerciante abre uma porta, aí daqui a pouco ele se estende, vão botar abrir um sacolão. Aí daqui a pouco na calçada onde é para o pedestre, para o idoso passar, não só o PCD, Tá mas cheio o de idoso. banca. Aí ele vai, se estende com a banca, bota a banca de laranja, de banana, de maçã, e você não tem espaço, o cadeirante não tem espaço, entendeu? Então é uma coisa. É uma triste realidade, né? É uma triste realidade que a gente vê de 4 comércios, a gente vê praticamente 3. E o outro está preparado para fazer a mesma coisa, porque nada se cria, tudo se copia, né? A gente tira pelo centro da nossa cidade, né, Beto? Nossa, a gente tem que dividir calçada com os lojistas, que põem muitas bancas ali na calçada, os camelôs, que tomaram conta das calçadas, e muitas das vezes a gente tem que andar na rua. Né? É como eu falo sobre a questão também da população, não só comerciante, pessoas que às vezes você pega aqui na Presidente Kennedy, se você for câmera Presidente Kennedy, o que para de carros nas calçadas, aí você muitas das vezes está com criança, você tem que ir andando lá na pista, correndo risco de ser... Aí eu falo, para mim, que não sou PCD, é difícil andar, ter que dividir pista com carro. Você imagina para uma pessoa PCD, um cadeirante, uma pessoa que precisa andar com muletas, ter que dividir. Eu acho que falta muita consciência da população. Falta. É da população em geral, seja comerciantes, seja, enfim, cidadãos normais, comuns, né? Mas, olha, Beto, me dá uma raiva tão grande. Quando eu tô andando na calçada e tem um carro parado na calçada, te juro. Assim, eu já até falei sobre isso anteriormente, né, em outros podcasts. É de dar raiva mesmo, de dar vontade de pegar e rasgar o pneu do carro todinho. Pra que botou o carro ali no meio da passagem das pessoas? Não tem como. Não tem como. E por outro lado, né, Rafa, o lojista tem o seu direito, né, porque ele paga os seus impostos, né? Aí ele já fica chateado porque o camelô já está com a mercadoria em frente à loja dele, vendendo a mesma coisa que ele, só que não paga impostos, né? E o lojista paga impostos, então ele já vai fazer uma banca para botar ali do lado, para ele aparecer também, e nisso vai tomando espaço. E a gente vai ficando sem espaço. Não só o PCD, não só o idoso, mas a população em geral, entendeu? Então, eu acho que o camelô tem que trabalhar, lógico que tem que trabalhar, mas eu acho que o centro de Caxias, uma cidade que é a segunda que mais arrecada no estado do Rio de Janeiro, né? É a terceira ou a quarta que mais arrecada no país, né? Beto, eu tava vendo esses dias no Instagram, o Duque de Caxias é a 18ª cidade mais rica do Brasil, disputando ali com cidades como Joinville, Curitiba, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim, né? Eu até deixei um comentário falando Duque de Caxias é um município na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos muito à frente de muitos lugares, Beto. Nós somos um município, nós estamos na 18ª posição de cidade mais rica do mundo, país. Do Brasil. E é rico pra quem, Beto? Me responde. Alguém tá levando essa maior parte do bolo, né, amiga? Porque eu sou cidadã do Caxiense e essa riqueza não chegou até a mim, não. Essa pergunta é muito legal, E a gente ainda vê valas negras, né, mudando do assunto do PCD, a gente ainda consegue ver valas negras no nosso município. A gente consegue ver políticos que não respeitam o cidadão, políticos que eles querem marcar a consulta para você, se você não for do grupo político dele, ou se ele achar que você é do grupo político de outra pessoa, que você defende uma outra situação, eles não marcam a sua consulta. Isso até quando a gente vai viver isso no nosso município? Até quando? A gente avançou, Rafa, avançou muito. A gente não pode deixar também de dizer que nosso município não avançou. Mas também não adianta a gente fazer tantos aparelhos públicos e não funcionar. Todo dia o prefeito está inaugurando um aparelho público de saúde, está inaugurando uma praça, está inaugurando não sei o quê, mas não tem ninguém
não tem funcionário. Os raios-x, se você foi tudo quanto é lugar, está tudo quebrado. Está tudo quebrado. Aí você vai procurar, procura o vereador fulano de tal, que ele resolve. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que brigar contra isso, a gente tem que ir às urnas, nós temos o direito de escolher quem são os nossos representantes. A gente não pode mais escolher aqueles, Rafa, que vêm aqui de 4 em 4 anos, achando que vai abrir a mala de dinheiro, vai comprar o voto dessas pessoas que não têm conhecimento do valor do voto, e depois, Rafa, fica fazendo videozinho dizendo, cadê o vereador do bairro? O vereador do bairro que você votou, você não tem o direito de cobrar porque ele comprou o seu voto. É isso aí. Tudo que você vende ou que você compra é seu, entendeu? Então ninguém tem esse direito. E nas eleições é inadmissível a gente sair para a rua com um projeto, com as coisas que a gente tanto fez pela população, um projeto político, e entendendo qual é a função do vereador, né? Porque a função do vereador para a população, eles acham que é uma, e a gente sabe qual é a função do vereador, legislar, né? Legislar, fiscalizar, né? Aprovar a conta do prefeito, né? E criar projetos de leis, né? Criar o projeto e colocar os projetos que o prefeito bota na Câmara, interessante na votação, né? Então, muita gente desconhece isso, acha que o vereador tem poder para isso, e em conta disso, o candidato a vereador, ele conta a história dele, que realmente ele tem esse poder, mas ele sabe que ele não tem esse poder. Então, ele vai lá, conta a história dele, compra o voto dele, vai embora, e depois volta com a maior cara de pau, batendo de porta em porta, contando a mesma história. Então, eu costumo dizer, gente, só existe uma maneira, Rafa, de mudar esse país, é através da educação. Se a gente não tiver uma educação de qualidade, se a gente não tiver uma educação que lá na frente vai respeitar o cidadão, vai dar a importância do voto. Hoje, a gente não tem mais ideologia política. Existe a ideologia de esquerda e de direita, né? Vamos botar assim, de bolsonarista e de Lula. Cadê os projetos? Cadê? As pessoas brigam, as pessoas estão destruindo famílias. Eu vejo famílias parando de se falar, irmãos parando de se falar, primos parando de se falar, porque criou essa rivalidade de esquerda e de direita, e a gente não consegue entender nada. Por quê? Porque a gente não discute ideologia política, porque a gente não discute projeto, porque a gente não vê quem exige deles qual é o melhor projeto, e a gente decide a nossa escolha. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não vai brigar e vai perguntar para eles qual o projeto que vocês têm para as pessoas que autista? Qual o projeto que vocês têm para o PCD? Qual o projeto que vocês têm para a nossa cidade? Qual o projeto que tem para a nossa saúde? Aonde vem a verba que vem para a nossa saúde? Vocês poderiam explicar para a gente para onde vai? Para a educação, para onde vai? Porque não é isso que a gente vê. A gente vê uma cidade hoje na internet, mas que a realidade que a gente vive é totalmente diferente. Tu vai num posto, agora, claro, tanta clínica da família, mas que você vai lá, que eles falam, tá bom, a gente tá botando você no CISREG. Mas o que é o CISREG? É simplesmente falar para você está na fila do CISREG, só que não tem fim. Não tem fim. A fila do CISREG não tem fim. É aquilo ali para te enganar, para dizer que você está numa espera, numa fila, que a fila não existe. Entendeu? Você hoje não faz uma ressonância dentro da nossa cidade. Hoje você, no Hospital do Olho, é muito difícil você se tratar. Aí vão lá, faz videozinho. Não estou falando só do governo atual. Eu estou falando desses candidatos que vêm aqui contando a mesma história de sempre. Contando as mesmas mentiras de sempre, Rafa. E que as pessoas não mudam a mentalidade dela. Não muda. Estamos no ano de eleição de novo. São essas mesmas pessoas que estão vindo bater na nossa porta. Parece que a gente tem amnésia. Eles pensam que a gente tem amnésia. Muitos têm, né? Beto, eu acho que o problema maior está na população. Porque a população trata político como ídolos.
como personalidades, né? Verdade. E quando, na realidade, o político que nos presta favor, assim, em relação ao cenário político em Caxias, nós já avançamos bastante. Hoje são poucos, não são todos, tá? Nós temos 29 vereadores na Câmara Municipal de Duque de Caxias. Não são todos, nós temos, conta-se nos dedos, quantos políticos, vereadores atuantes nós temos aqui. E graças a Deus nós temos políticos. Eu poderia citar nome, mas eu não vou citar nome de ninguém. E quem é sabe que faz. Nós temos políticos atuantes, mas infelizmente não. Por que não são os 29? Porque assim, é bacana quando você vê um político que faz algo em prol da população, porque a maioria, Beto, foi como você falou sobre a rivalidade que existiu. O que a política conseguiu construir no país? Construiu-se um muro, onde de um lado tem esquerda, do outro lado tem direita, e ali fica aquela briga. Foi até interessante esse assunto, porque eu estava vendo uma polêmica esse dia no Instagram, envolvendo a ex-primeira-dama do país, a Michelle Bolsonaro. Sim. E ali ela foi duramente criticada por apoiar um projeto de lei que foi aprovado por um parlamentar do PT. E até onde vai, Beto, a ignorância das pessoas de achar que todo mundo é inimigo, a esquerda e a direita. Cara, se a esquerda está criando projetos que vai beneficiar a população, é válido, parabéns para a esquerda. Se a direita está fazendo projetos que vai beneficiar toda a população, parabéns, exatamente. É bem-vindo. Nós temos que apoiar projetos, não partidos políticos. Exatamente. E o que acontece não é só em Caxias, é em todo o país. Aí, hoje, o cenário em Caxias, né? Aquele racha político, aquela briga. E aí a gente começa a entender, será que é pelo povo? Porque quando é pelo povo, Beto, eu posso ser a sua maior inimiga, mas se for algo para beneficiar a população, a gente vai dar a mão e a gente vai fazer, porque não se trata de mim ou de você, se trata do povo que precisa. É por isso que a gente precisa, hoje, de políticos como... Assim, eu não sei nem por que a gente entrou no assunto de política, né? Mas, assim, nós precisamos, por exemplo, de pessoas PCDs para lutar pelas causas de PCDs. Porque como que eu tenho baixa visão? Eu sou mãe de um autista, sou mãe de um TDAH. Então, eu tenho propriedade para falar sobre o autismo na adolescência, que não se fala do autismo na adolescência. Eu tenho propriedade para falar sobre a baixa visão que eu tenho propriedade para falar sobre a miopia que eu tenho, mas eu não tenho propriedade para falar sobre paralisia cerebral. Eu não tenho, Beto. Eu não tenho propriedade para falar sobre a cegueira total. Eu não sou cega. Eu não tenho propriedade para falar sobre coisas que eu não vivo. É como, há um tempo atrás, levantou-se aquela polêmica no Brasil, que aquela parlamentar, Paris Hilton, assumiu a comissão das mulheres. Mas como se ela não é mulher? Ele não é mulher. Ah, mas se identifica como mulher. Tá, biologicamente, você é mulher? Beto, como você vai falar de ciclo menstrual se você é homem? Como que eu vou falar sobre câncer de próstata se eu sou mulher? Então, assim, o que falta são políticos que vivem na pele a causa, sabe? A gente só pode ter propriedade para falar quando a gente vive. Eu posso falar do que é perder uma mãe, mas eu não posso falar do que é perder um filho. Eu não posso falar do que é perder um pai. Eu sei a dor de perder uma mãe, mas perder um filho, graças a Deus, eu não sei. Então, assim, eu acho que falta também a população entender esse tipo de coisa. Não, calma aí. Se eu sou uma pessoa com deficiência, eu vou votar numa pessoa que é PCD, que vai lutar pela causa dele também, sabe? É questão de parar e pensar assim, não, calma aí. Ele também é deficiente. Se ele vai lutar pela causa dele. Então, ele vai lutar pela minha causa porque eu tenho a mesma deficiência. Eu acho que falta... A população erra muito. É como diz a Bíblia, né? O meu povo parece por falta de conhecimento. A população é cega, sabe? Mas por causa... vendida, né? A população é vendida. Exatamente, amiga. Você colocou umas coisas, um ponto muito interessante. E já reparou que tudo na nossa vida, nós somos administrados. Para começar, nós somos administrados pelos políticos, né? Nós, a população, nós que pagamos nossos impostos, né? Eles são nossos funcionários, porque é através dos nossos impostos que pagamos o salário dele.
Então, eles são funcionários da população. Então, ele não é nada mais, nada menos de que acima da gente, né? Então, tá faltando esse respeito. Mas é a própria população que idolatra o político. Quer tirar fotinha com o político, acha que é um artista, acha que é, né? É uma autoridade e tá ali, mas ele vira as costas, tá nem ali para eles. Até nojo tem político que tem até nojo da população. Eu cansei de ver político falar assim, pô, não vi a hora de sair daquela situação ali, já estava me incomodando. Eu fico pensando assim, por que você não vai ser um engenheiro? Por que você não vai ser um educador? Por que você não vai ser um pedreiro? Por que você não vai ser um eletricista? Por que você quer ser político se você não gosta paga de gente? Mais. Agora tá na moda, Rafa, de falar assim, cuidar de gente, cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas. É de quê? Que político gosta de cuidar de quê? Não vamos generalizar, né? Porque existem políticos, como você falou, inclusive eu tenho muitos amigos na Câmara de Vereador que eu tenho muita admiração pelo trabalho deles, né? Não são só um. Eu tenho muitos suplentes de vereadores que eu acho que se tivesse no lugar de muitos que estão com mandato, seria muito mais útil para a população do que os que estão lá, entendeu? Então, e quando eles entram lá, eles não entram em fazer um trabalho para a população e melhorar a vida da população, ou então cobrar, que é o direito dele, né, do vereador, ao prefeito, a projetos, construção de creche, de novas creches, de saber aonde é os pontos que está precisando, né? Eles não. Eles só focam numa coisa, Rafa. Juntar dinheiro que eu não sei da onde, que não sei da onde, chega no dia da eleição, a eleição dele está pronta. Minha eleição está pronta. Eu escuto vereadores falarem isso, vereadores de 4, de 5 mandatos. Minha eleição está pronta. Mas está pronta quanto? Eu já tenho tanto para comprar o voto. Eu falei assim, meu Deus, o que eu faço se eu não tenho? Eu só tenho vontade de ajudar, só tenho vontade de trabalhar. Como é que faz? A desigualdade. Mas eles estão ali mostrando para a população que é um inimigo do outro, né? Na verdade, né? Pega o microfone e mete o pau. Mas daqui a pouco eles se encontram no restaurante e estão todo mundo junto falando a mesma coisa. Então, a população precisa entender isso. A população precisa entender, igual você acabou de falar, Rafa, quem realmente vai brigar por cada classe. Porque a classe, ela tem que ter pessoas que realmente vivem a classe. Igual você, pô. Igual eu. Eu volto a falar, eu não conheço a causa, eu sou a causa. Eu sou a causa. Eu sei como é difícil subir um meio-fio. Eu sei como é difícil disputar uma vaga no espaço onde não tem. Eu sei como é difícil eu ter que apoiar numa banca de alguma coisa no meio da rua e tá arriscado aquela banca virar e o cara ficar chateado comigo. Eu vivo isso dia a dia. Entendeu? Então tem que dar um basta nisso. Que não seja o Beto Smith, que não seja a Rafa, que não seja o Jonah, que não seja o Xandinho, mas que seja alguém que realmente precisa entender que a gente tem que mudar. Curitiba já foi a terceira cidade, uma das terceiras melhores cidades de se viver do mundo. Curitiba, e arrecada menos que Caxias. Lá em Curitiba, o ônibus, ele tem um mecanismo que ele vai pegar lá no ponto do ônibus para o passageiro não pegar sereno nem chuva. Pega o PCD e leva. Então, uma cidade que arrecada tão pouco e a gente que arrecada tanto, a gente vive esse mundo de político, uma brigalhada, um falando mal do outro, mas só na época de campanha. Entendeu? Só na época de campanha. Procura as lideranças que acham que são lideranças, que acha que tem voto, vai lá, negocia para o bolso dele e começa a comprar uma aqui, outra ali, para montar uma reunião grande, aí monta uma reunião, pronto, já fiz minha parte. E daí? Cadê? Por que não vai brigar para o seu bairro? Porque essa liderança que acha que liderança vai falar com o seu líder, fala assim, olha, eu quero ser liderado por você, mas eu também quero levar algo para o meu bairro. Mas acaba a eleição, some todo mundo. E o bairro fica sem ninguém, fica sem representante,
Fica sem pessoas que aonde a gente procurar, a gente não acha essas pessoas, acha por acaso pelo meio da rua, passa de carro um pelo outro, mas a gente não vê. Agora, nessa reta final de eleições de deputado, de presidente, de senadores, de governadores, né, aí a gente encontra todo mundo no meio da rua, todo mundo é aquela, são tão humildes, né, são tão pessoas, caramba, e aí, vamos junto, tal, mas projeto a gente não vê. Então, é muito triste isso, e eu acho que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir, a gente tem que explicar a importância do voto, a importância que o voto possa fazer. O voto pode causar consequências de 4 anos trágico na nossa cidade, no nosso país, no nosso município, né? Trágico, né? Que R$ 50 e R$ 100 pode valer uma tragédia numa época de chuva, né? Isso tudo. Então, um dia que a gente tiver conseguir passar para essas pessoas mais jovens da importância dos votos, porque, na verdade, hoje, Rafa, eu acho que quem está decidindo as eleições são essas garotadas que não se interessam pela política. A gente tem que fazer algo que faça eles se interessarem pela política, porque, volto a falar, nós somos administrados por eles, nós vamos ficar na mão deles 4 anos. E aí eles acham que, a gente acha que 4 anos vai passar rápido depois que acontece a tragédia, mas não. Eles vão se estruturar de novo e vai continuar a mesma coisa. Você fala que existe direita, que nem nós estamos falando, esquerda, e ainda no meio desse muro tem o tal de centrão, né? Que para onde ele pular, para cá ou para cá, ele decide a direção do nosso país. Então, a gente fica muito triste, sabe? Em ligar uma televisão e ver políticos associados com tráfico, político associado com lavagem de dinheiro, sabe? Até quando, gente? Até quando a gente vai ter isso? E cada vez mais no nosso país mais rico, mais rico, mais rico, né? E a gente escutar até pessoas dizerem: eu queria que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, tomasse o nosso país. Tomar nosso país como? Ele quer o quê para a população? Ele não quer nada da população, não. Ele quer o benefício, não. Interesse próprio, ele quer a riqueza, igual da Venezuela. Ele quer o petróleo da Venezuela. Ele quer a riqueza do nosso país. Ele quer a nossa Amazônia. Ele quer isso, entendeu? Então é muito triste, eu acho, que a gente ainda ouvir isso, onde a gente tem um potencial muito grande para a gente crescer, para a gente ter uma vida melhor, né? Acho que, de repente, pela nossa geração, a gente não consegue ver um país melhor, mas nossos netos, né, acho que eles têm esse direito. Eu acho que só através da educação. A educação, não né? tem outra saída, amiga. É verdade. Não tem. Eu acho verdade. Que é por aí, educação, ela muda a vida, né? Ô Beto, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto. Você já contou, né, que o projeto começou, eu creio que nasceu lá no coração de Deus, e aí você veio e colocou em prática. Quando foi que você deu início ao seu projeto e hoje? O que você oferta para a população através do seu projeto? Então, Rafa, nós temos 3, como eu falei, né, quando eu fui oferecer ou me procurar o meu apoio, vou citar nomes de quem não vem ao caso, né, mas de parceiros, até parceiros amigos que fazem esse projeto, eu estava muito focado na fisioterapia. Como eu te disse, eu sou apaixonado pela fisioterapia, porque eu sei que a fisioterapia, ela transforma vidas. Ela pode não salvar a vida, mas ela transforma a vida. Ela tira alguém do anonimato e bota na sociedade de novo. Então, esse carinho que eu tenho é muito grande. Então, a gente começou com isso. A gente começou com a fisioterapia. E foi tocando no nosso coração, e é uma história até muito engraçada. O Jonathan tá até aqui ouvindo, né? E a gente tinha um projeto no nosso coração de colocar um Pilates, né? Um Pilates, mas não esse Pilates solo, igual esses políticos estão fazendo agora na época de campanha, né? Que bota lá uma bola, bota lá não sei o quê, e meu projeto tem Pilates e tal. Aí o nosso fisioterapeuta falou assim: pô, Beto, eu vi um anúncio no Instagram, não me lembro, onde o rapaz está vendendo um Pilates.
Aí baixei um Pilates bem completo. Falei assim, pô, vamos lá ver. Aí foi eu, o Jonathan e o Dr. Charlie, né? Aí chegamos lá, eu olhei assim, eu falei assim, caramba, que troço, que bacana, eu nunca tinha visto esses aparelhos, legal, né? Aí ele falou, quanto que é? Ele falou o valor. Aí eu falei assim, pode tirar o anúncio, que é nosso. Pode tirar o anúncio que é nosso, sem um centavo no bolso, ô Rafa, só café. Aí o cara falou assim, tá bom então, vou tirar o anúncio. Aí eu falei assim, quanto tempo você precisa para me entregar? Porque ele não queria desfazer do negócio, ele queria comprar uns aparelhos mais modernos, porque ele tinha feito uns cursos fora do país e ele queria um aparelho mais moderno. E os nossos é a última geração, só que esse que está chegando agora é mais moderno ainda. Aí ele falou para mim que precisava de 30 dias para me entregar. Eu falei assim, era tudo que eu precisava. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a fé e a minha fé vai durar 30 dias. Eu vou pedir a Deus que vai dar tudo certo. Fui em cima de uma pessoa. A primeira coisa que a gente ouviu, né, Jonathan, que tá ouvindo aqui, foi o seguinte, deixa mais para frente. Não, amigo, deixa mais para frente nada, vai ser agora, eu vou resolver agora. Chamei os amigos, vamos embora, vamos comprar, vamos. Pegamos o cartão de um, pegamos o cartão de outro, juntamos tudo e tá aí nosso Pilates. Está aqui a nossa professora de Pilates, aqui na nossa frente, que hoje a gente agradece muito a nossa equipe. Nós somos pessoas maravilhosas, são pessoas que realmente não são ninguém, são colaboradores. Ninguém está aqui por dinheiro, está aqui por amor. E eu nunca vi uma coisa tão interessante que choca tantas pessoas, Rafa, assim, de amor, de acolhimento, que nem está dentro desse nosso projeto, entendeu? As pessoas saem daqui dizendo que as pessoas, que os colaboradores daqui são pessoas sensacionais. Acho que você chegou a usar um pouco, né? Tá usando, né? Deu uma afastadinha, né? Faço fisioterapia com o Dr. Charles, né? O Dr. Charles, que inclusive é um isso. profissional, assim, exatamente, maravilhoso, extremamente paciente. Cheguei a fazer um diazinho de Pilates, mas aí fui proibida pelo fisioterapeuta de fazer Pilates por enquanto, quando eu melhorar da coluna eu volto pro Pilates. Então, inclusive hoje... quero destacar também a amiga da recepção também, que é maravilhosa também, extremamente atenciosa. Nós temos duas colaboradoras ali, né? A Carol, que fica na parte da manhã, a Jordana, que fica na parte da tarde, né? Nós temos o Jonathan, que está aqui na nossa frente, que é o meu parceiro, é uma pessoa que, na hora que eu mais precisei, que foi o processo do João Pedro também, ele falou para mim, não, amigo, deixa que eu vou agarrar com você lá, tal. É uma pessoa até que eu fico emocionado em falar, porque foi uma hora muito difícil, foi uns dias muito difíceis, né? E tem meus parceiros que de longas datas, que é o Sérgio Góes, né? O meu primo Tebaldi. Hoje, política é assim, né? A gente hoje tem um grupo muito grande, aí daqui a pouco a gente um vai para um lado, outro vai para o outro, mas nada que possa abalar uma amizade. Eu não admito isso. Eu admito o seguinte, escolhas. Cada um tem as suas escolhas, até porque de sobrevivência. Mas a gente virar inimigo por conta de política não pode. Isso é inadmissível, não pode acontecer. Então, hoje a gente tem esse projeto, que nem você perguntou, onde a gente atende 40 pessoas da fisioterapia, né, por dia, e a gente, se Deus quiser, a partir de semana que vem, a gente vai sair de 40 pessoas por dia para atender 80 pessoas por dia, né? A gente tem hoje um Pilates, onde a gente atende quase 80 pessoas por dia, né? E funciona de segunda a sexta, né, Beto? De segunda a sexta, de 8 da manhã e 5 da tarde. O pau quebra mesmo, não tem isso não. Quem chega não volta sem resposta, não. A gente dá um jeitinho de encaixar aqui, encaixar ali. E a gente já está precisando de mais colaboradores, a gente vai atrás disso, né? Porque já está ficando pequeno. A gente tem um funcional à noite para quem quer fazer um exercício, mas que trabalha de dia, que também aproximadamente a gente atende 60, 80 pessoas à noite. Então, hoje, Rafa, por dia, a gente está atendendo aqui umas 180, quase 200 pessoas diferenciadas, porque a fisioterapia que a pessoa faz na segunda-feira não é a mesma pessoa que faz na terça, é outro público. Na quarta são outro público, são 2 vezes por semana, já estão aumentando para 3. O Pilates são pessoas que fazem de segunda a sexta, mas são turmas de hora em horas,
mas que são diferentes, são pessoas diferentes. Então a gente procura abraçar todo mundo, entendeu? E a gente não fez uma divulgação muito grande, porque a gente ficou com medo de não acompanhar a demanda. Mas como a coisa cresceu tão bacana, e o boca a boca, né, é o mais importante, né? Chegou primeiro de que o avanço da internet, chegou primeiro de que tudo, boca a boca, né? E ele nunca vai ficar para trás. Poxa, vai lá que o projeto é tão bacana, as pessoas são tão acolhedoras, as pessoas tratam a gente tão bem, tem cafezinho, tem água gelada, tem biscoito o dia inteiro, e a gente tá sempre aqui para dar um abraço, as pessoas chegam, perguntam, poxa, quanto que é para fazer isso? Não, aqui é só você fazer uma oração e vambora, entendeu? Então isso é gratificante pra gente, isso é muito legal. Hoje eu vivo um momento muito bacana, e quando eu fiz, eu pedi para a gente juntar umas pessoas que estão usando aqui para a gente fazer um agradecimento aos nossos colaboradores aqui. Eu pensei que ia ter umas 80, 100 pessoas, né? Tomou uma proporção tão grande que quando a gente foi ver, a gente tinha colocado 400 cadeiras no espaço e já estava todo tomado. A gente olhou para um lado, estava todo mundo em pé. A gente foi olhar para lá para fora, não tinha como entrar. Então, aquilo ali foi um combustível para mim, porque eu não chamei meus parentes, eu não chamei meus amigos. A gente só falou com pessoas que frequentam aqui dentro do nosso espaço, pessoas que estão aqui porque precisam disso daqui. E todas elas, Rafa, foram lá. Todas elas estavam lá prestigiando, agradecendo e dando um recado para elas, né? Para falar assim, colaboradores, que vocês que colaboram lá, não acaba com aquilo. Não acaba com aquilo ali, está transformando vida, aquilo ali tá ajudando pessoas, aquilo ali está tirando dor de pessoas. Então isso é a minha preocupação, mas eu acho que hoje eu tenho uns parceiros que eles já identificaram isso, entendeu? Eu tenho uma relação política dentro da cidade muito boa com todo mundo, graças a Deus, mas hoje eu achei uns parceiros que realmente eles entenderam o meu projeto, entenderam o que saiu do meu coração e que entendeu o que realmente eu queria. De fato mesmo, sem sensacionalismo, ajudar pessoas. E é isso que a gente está conseguindo. Eu chego aqui 6 horas da manhã, porque a gente tem quase 20 pessoas lá fora, que chega às 5h30, que pode chegar às 8, mas a ansiedade deles é tão grande, e eu fico com pena deles, e eu acordo 6 horas da manhã e venho para cá, abrir para eles, acolher eles, dar um café para eles, e ficar pertinho deles, entendeu? Então isso é muito gratificante. Então esse é o projeto, essa é a resposta que eu estou dando para você disso daqui. Eu sou apaixonado por isso aqui, eu amo isso daqui, e eu vou fazer de tudo para que isso daqui nunca mais acabe, tá? Ô Beto, você como um defensor da causa, né? Você é a causa. Qual conselho você daria para uma pessoa com deficiência que hoje se deixou limitar, que colocou na mente que ela não é capaz de conquistar as coisas, enfim, que a limitação, a deficiência acaba limitando ela. Qual conselho você daria para essas pessoas que se deixaram se limitar na mente, né? Olha, eu vou te dar essa resposta, mas sem arrogância, sem nada. Se inspira no Beto Smith. Se inspira no Beto Smith. Se inspira no filho do Beto Smith, que se inspirou no Beto Smith. Vai pra rua. Não deixa se abater, não deixa ninguém humilhar você, sabe? Não deixa ninguém te deixar mais para baixo, porque eles nunca vão ser melhor do que a gente, nunca. A pessoa que tem um preconceito por um PCD, por alguma outra pessoa que tem algum tipo de deficiência, eles que são deficientes. A gente não pode deixar se abater por ele. Então, o que a gente tem que falar para eles, Rafa, é para eles levantarem de onde eles estão e ir buscar o espaço deles, sabe por quê? Porque o espaço deles e o nosso é tão grande quanto o deles que eles acham que é, entendeu? Ou, de repente, até maior do que o deles, porque o deles são muito limitados, porque a mente deles são limitada. A nossa não. A nossa mente não são limitadas, porque a gente tem que vencer as nossas limitações no dia a dia. Como é que a nossa mente pode ser limitada? A deles não. A deles levantam, eles vão dar a corrida deles, eles voltam para casa, vai para academia,
toma seu banho e vai trabalhar. E a gente? É tudo meio que óbvio, né? Muito óbvio, é isso aí, entendeu? Verdade. Então a gente não, a gente tem que lutar, a gente tem que matar um leão por dia. E eu falo assim, um leão por dia não, a gente tem que matar um de manhã, um de Savana tarde inteira. e um à noite. É assim que tem que ser. E é assim que eles também têm que ser. Levantar da onde eles estão, ir pra luta, entendeu? Porque o espaço que eles têm, a gente também tem. É verdade. É direito nosso. Agora a gente não pode abaixar a cabeça, né? E deixar uma pessoa achar que é normal, botar a gente para baixo. Não. Tiver de ir para delegacia para buscar os nossos direitos, vamos para delegacia todo mundo, vamos ver quem tem direito. A gente tem que buscar respeito. Eles têm que entender, essas pessoas têm que entender que a gente precisa ser respeitada. A gente precisa ser tratada como um ser humano normal, porque nós somos normais. Hoje, eu tenho muito orgulho de ser um líder. Eu querendo ou não querendo, sem mandato ou sem mandato, eu sou um líder político, entendeu? Eu acho que e liderar é muito difícil. Liderar pessoas é muito difícil, porque cada um tem uma opinião, né? Cada um tem um ego, cada um tem uma vaidade. Então, eu acho o poder de liderança uma arte, porque você tem que lidar com todo tipo de coisa, né? Você tem que aliviar aqui, você tem que ser um pouco mais rígido ali, você tem que puxar para cá, você tem que, não, vem para cá, não é assim, vamos fazer assim. Uma hora tem que concordar, normal, isso é mais do que normal, ver qual é a melhor opinião e vamos na sua opinião. Então, acho que isso é uma arte e eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu tenho muito orgulho de poder as pessoas chegarem até a mim e me pedir uma ajuda e eu ter o caminho de ajudar. Isso é o que eu fico mais grato a Deus por tudo isso, eu ter o caminho. E através da política que eu consegui transformar muitas vidas, eu consegui ajudar muita gente e continuo ajudando através de uma amizade política, através de um parceiro político, através do seu empenho político, de não ter vergonha de chegar lá na porta deles e pedir, porque é o nosso direito. Então, é por aí, amiga, é por aí. Eu acho que a superação é acima de tudo e eles têm que superar. Se não superar, fica em casa, vai ver o jogo da Argentina, vai torcer para a Argentina. Acho que foi mais direta para o seu Margarizo, hein? Aí vai ficar em casa, vai torcer para a Argentina, fica dentro de casa vendo televisão, vai ver um filme e vai se limitar, vai se esconder atrás do Loas, né? Também tem isso, né, amiga? Tem muita gente que se agarra atrás do Loas. Para quem não sabe, o Loas é um benefício do governo, né? Que é um salário mínimo. E o PCD ou deficiente, ou alguma pessoa com algum tipo de deficiência se agarra com aquilo ali, aí ele não pode mais trabalhar de carteira assinada e vai viver com salário mínimo e vai ter suas limitações para sempre. Ele vai achar que, eu já fiz a minha compra aqui, eu já tenho minha televisão aqui, agora eu vou comprar meu ar-condicionado aqui parcelado em 12 vezes, vou ficar aqui dentro da minha casa e não vai produzir nada. Vai só definhar, e não vai ter objetivo de vida. O que seria da gente se a gente não tiver um sonho? Porque eu acho que sonho é para ser sonhado e realizado, né? Um sonho não é para você sonhar e deixar pelo meio do caminho. E eu sempre fui assim, eu sempre fui ousado. Quando eu sonho, eu vou. Me arrebento mais do que acerto, tá? Até porque eu costumo dizer, até falei para um líder nosso, né? Eu falei assim, cara, saber perder eu já sei, porque eu já perdi 4 eleições. Agora eu tô procurando o caminho de ganhar. Vamos ver, quem sabe? Se eu tiver força para isso, a gente vai na luta. Se eu não tiver, que venha uma nova geração e eu continuo participando de política, porque eu amo fazer política. Eu gosto de fazer política. Eu acho que a política transforma a vida, transforma as pessoas, entendeu? Então isso é muito importante. Eu só tenho medo das pessoas se desinteressarem pela política. Se desinteressou pela política, ele vai votar em qualquer um que ele acha pelo caminho, vai pegar um papel ali, e ali está as consequências, que nem eu falei ali atrás, de 4 anos, de 8 anos, de 16 anos, de uma vida, né? E a nossa geração, eu acho que está meio por aí, entendeu? Ô Beto, infelizmente, né, a hora voa, passa rápido, e infelizmente a gente vai ter que terminar o nosso episódio de hoje. Mas olha, meu amigo, gratidão, Amém. Tá bom? Muito obrigada mesmo pela sua participação. Pode ter certeza que a sua história, Beto, é inspiradora para muitas pessoas, né? E eu vou ser sincera para você, não é inspirador só para quem tem
deficiência não, tá? É inspiradora para pessoas que não têm deficiência, às vezes que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, Sim. e que tá ali jogada dentro do quarto, Sim. dentro de casa, que não Sim. quer sair, que não quer enfrentar a vida. E aí, quando você se depara com um amigo que é deficiente e tá aí lutando, conquistando, assim, Amém. é inspirador, Beto. Amém. É inspirador. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que Deus venha realizar todos os seus sonhos, né? Manda um beijo para minha amiga Tânia, Acabou um de chegar. abraço, a Tânia, tá aí. Acabou de chegar. Um prazerzaço, parceira. Beto, estar com você aqui. Obrigado. Eu espero que seu projeto voe e seja soprado aí nos 4 cantos da nossa cidade. Amém. E que mais pessoas, assim como eu, que sou beneficiada pelo seu projeto, venham ter as suas vidas transformadas também, tá Amém. bom? Então, eu quero me despedir aqui também dizendo que foi um prazer enorme, tá? Ser convidado por vocês. Eu sempre admirei o trabalho de vocês, é muito bacana. Quero agradecer o meu amigo Xandinho aqui, que eu chamo ele de Xandinho, porque é um cara que eu já conheço há muito tempo. Quero agradecer todos os colaboradores aqui. Quero mandar um abraço para a Karina, minha filha, que se ganhou neném quinta-feira, e eu tô tão envolvido nesse projeto que eu nem fui conhecer a minha netinha ainda. Então quero mandar um abraço para ela, que em breve eu vou estar lá, se Deus quiser, esse final de semana. Quero agradecer minha esposa, quero agradecer todos que colaboram, meus amigos, meus parceiros daqui, e dizer para esses parceiros que tanto ajudam aqui, para não desistir não, porque tem muita gente que depende disso daqui, e a vida deles vão continuar, e a vida das pessoas que ficarem sem isso daqui vai voltar lá para trás. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá, Rafa? Muito obrigado pelo convite, por a gente falar desse tema que é tão importante para a sociedade, né? Falamos do tema do PCD, falamos do autismo, falamos de políticas, né? Que não tem como falar de políticas públicas, né? Então, a honra foi toda minha e eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, e dizer para as pessoas que espalhem essa fofoca daqui do Pedrão Smith. A fofoca, né? Do bem. Da fofoca do bem, que é o Pedrão Smith, que é o Pedrão, que é o meu pai, e o Smith, que sou eu, né? Que sempre levei esse nome, e dizer que a porta está aberta para todo mundo, que aqui tem profissionais excepcionais, tem colaboradores excepcionais, tem café o dia inteiro, tem água gelada, tem tudo aqui para eles, e um abraço para eles também, que estão todos aqui. Beto, e a gente não pode encerrar antes de deixar o endereço pro pessoal, né? Claro, vamos lá. Rua Manuel Jorge da Costa, lote 15, quadra 6, Parque Vitória, na Rua da Igreja Católica, Comunidade Divino Espírito Santo, é o ponto de referência. E o nosso Instagram é PS Pedrão Smith, né? É isso aí. Então, PS aí. Pedrão Smith. Inclusive, eu já estou seguindo aqui, você segue bastante esse projeto, tá bom? E lembrando que Parque Vitória, as pessoas confundem muito. Fica aqui nessa salada de São Bento, isso, com Parque Glória. Isso, enfim, Parque Moísa. Parque Moísa, essa uma salada área aqui, toda. Fica entre Gramacho, entre lote 15, você chegar no Moísa, você chega aqui, né, Beto? Na verdade, no ponto final do São Bento, né? É próxima à beira-linha também, né? Próxima à beira-linha. Qualquer caminho vai levar ao Pedrão Smith. Todos os caminhos vão levar você até aqui. Todos os caminhos, é isso aí. Então é isso, Beto, mais uma vez, obrigada, tá bom? E fiquem com Deus. E qual é o bordão nosso que a gente sempre fala, Beto? Vamos falar no 2, 1, 2, 3 e... Vem pra cá, Brasil.